Bom dia. Nossa leitura hoje vai ser no Romanos 8, que diz o seguinte: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos ter essa vida em Cristo, nós temos que fazer bem aqui, como diz aqui o primeiro versículo. Quando ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós temos que permanecer firme, em perseverança, buscando esse Jesus, esse Deus maravilhoso, em leitura da palavra, em oração, em louvor. É uma busca constante para até o dia glorioso da vinda de Cristo, até o dia que Ele vier nos resgatar, buscar a cada um de nós. Mas para isso nós temos que permanecer com a nossa fé avivada, renovada no Senhor Jesus. Ele diz que existe uma guerra invisível e normalmente não identificada entre o espírito e a carne que vem à tona nos estágios iniciais do avivamento. O cristão que está em processo de avivamento precisa aprender a lidar com essa batalha. Duas leis espirituais conflitam durante esse momento. A lei do espírito da vida em Cristo Jesus fez a opção à lei do pecado e da morte. Então aqui é uma briga constante. Quando ele se refere aqui, não é a morte física, mas a morte espiritual. Por isso que nós temos que estar em constante busca. Ele diz assim, o versículo 10, 8:10 diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vivo por causa da justiça. Aí ele diz aqui, os professores disseram que o corpo exterior era o corpo da morte e do pecado. Eles cometeram um erro, pois Adão e Eva receberam um corpo exterior depois de o corpo da morte e do pecado entrar neles. Aquele homem e aquela mulher receberam corpos quando o corpo do pecado e da morte foi retirado novamente. Quando forem renovados por Jesus Cristo, a imagem de Deus, sua forma original, antes de caírem. Então, esse corpo renovado, ele só vem quando aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele diz aqui, no 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então essa busca é constante. O Senhor, ele cuida, ele intercede por nós. Então nós temos que estar em vigilância constante. Diz aqui, ó, ele intercede de acordo com a vontade de Deus, que é Romano 8:27. O que é que diz Romano 8:27? Romano 8:27 diz assim: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, Jesus, ele conhece Deus, ele conhece o íntimo do nosso coração, nossos pensamentos, tudo o que vai acontecer, ele já sabe. Aí ele diz que quando a iniquidade prevalece, normalmente uma dessas duas coisas ocorre. A igreja começa a agonizar humildemente diante de Deus, o que leva à cura. Ou se ela compromete com a situação, o que leva à corrupção, e ela perde seu testemunho e poder. Olha só.
Então, a igreja, quando ele se refere, a igreja tem que estar em constante oração, vigiando, para que ela não venha cair em corrupção. Nós vivemos no século XXI, onde estamos ouvindo e vendo pessoas que se diz estar cuidando de um rebanho, e está dando um mau exemplo. Mas a palavra fala disso, dos falsos mestres. Nós é que, como igreja, temos que estar atentos. Quando a igreja abre espaço para a iniquidade, o julgamento começa na casa de Deus. Se os cristãos desejam o avivamento, eles precisam colocar sua esperança em Deus, lamentar-se pela situação em que se encontram, preocupar-se com a salvação das almas e zelar pela honra do Senhor. Se o povo de Deus prevalecer em oração, o Altíssimo levantará a bandeira da vitória. É esse o passo que temos que permanecer, é em oração. É a oração que remove a montanha. Tem um vídeo de Billy Graham que ele fala que a coisa mais importante é a oração. Jesus estava sempre saindo ao monte, deixando os discípulos, levando alguns deles, levava sempre aquele que estava mais próximo dele para estar em oração. No último momento que ele sabia que seria levado ao cativeiro, à crucificação, ele saiu para orar. E o suor dele se tornou em gota de sangue, porque ele já estava sentindo a dor que ele ia passar. Mas em nenhum momento ele retrocedeu. Por quê? Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então nós temos que permanecer em constante oração. Tem até o hino que fala, quer ver? 500 e... deixa eu ver aqui qual é ele. Que ele fala em constante oração. Nós temos que estar em constante oração para que possamos permanecer firme até o dia glorioso da vida do Senhor Jesus. Ele diz aqui, ó, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estar a pedir quando tudo deixares no altar. Então, para que possamos ter vitória, temos que estar em constante oração. Esse hino é o 577 da Harpa Cristã. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.